Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Que bênção poder reencontrar tanta gente bonita. Pouco a pouco Deus tem trabalhado em nosso coração e nos dado a alegria de regressarmos à sua casa. Casa de oração, templo, lugar de alegria, lugar de milagres, lugar de se ouvir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Quero nessa hora aproveitar a oportunidade para, em primeiro lugar, fazer menção aos irmãos que a Igreja Batista Boas Novas, adquiriu esse som novo recentemente. Demos uma entrada significativa e temos aí 5 prestações para pagar. Então, primeiro eu quero louvar a Deus pela capacidade financeira que Ele tem nos dado de poder adquirir os nossos instrumentos para melhor poder servir a Ele. Nas nossas casas nós temos os nossos melhores e na casa de Deus não pode ser diferente. O melhor também é para o Senhor. Portanto, eu quero desafiar você também a nos ajudar a pagar esse som. Aí no fim do mês ou no começo do mês que vem, depois vou me certificar com o Claudimar, nós temos uma prestação de R$820 para pagar. E nós queremos tirar essa prestação das nossas ofertas. Queria que os irmãos se sentissem abençoados em contribuir com essa causa tão nobre e feita para o nosso Deus e, claro, melhoria para a nossa estrutura, tá bom? Nós temos pedidos de oração. O irmão Ronaldo, genro da irmã Graça, veio de Colinas para poder fazer um tratamento de saúde, para tomar hemodiálise. E ali no hospital ele foi diagnosticado também com Covid em função da convivência com outros pacientes e enfermeiros. Ele já é uma pessoa de alto risco e a situação dele não está muito boa. Ele já está respirando com a ajuda de alguns aparelhos naquela localidade. E eu queria que nós estivéssemos orando pela vida dele. Irmão Alcides também foi para a UPA ainda agora há pouco, com febre e possivelmente pode ter sido também contaminado. E aí nós queremos orar por esses irmãos. O Caio, está com Covid na sua casa, passa bem, graças a Deus, mas também foi diagnosticado. E isso serve para nós de 2 questões. Primeiro, que nós precisamos interceder para que Deus não somente cure os nossos irmãos, mas levante os cientistas para descobrirem uma vacina, para que nós consigamos viver sem pavor desse vírus que assolou o mundo inteiro. Segundo, também serve para nós não nos acostumarmos com o vírus. Às vezes o povo se acostuma, porque não contraiu, acha que não vai contrair. Então há uma necessidade de que nós continuemos sendo profundamente vigilantes. A ausência de contato físico, ela é fundamental para que nós não somente nos precavemos, mas também não coloquemos outras pessoas em risco. Porque não é porque não teve nada de mal comigo que não pode acontecer com meu irmão, com meu vizinho ou com meu amigo. Tá bom? Se Deus curou você, glória a Deus por isso. Mas nós não queremos que ninguém parta deste mundo por displicência da nossa parte. Então, no templo da Igreja Batista Boas Novas, é proibido o contato físico, é proibido o aperto de mão, é proibido o abraço, porque nós entendemos que nesse tempo amar é ficar um pouco distante, tá bom? Então nós vamos orar nesse momento pelos irmãos que estão enfermos e eu queria que você me ajudasse em oração. Vamos orar. Pai, nós queremos aqui nessa hora apresentar ao Senhor os nossos irmãos de fé que estão infectados, ó Deus, por esse vírus. Não somente pelos nossos irmãos de fé, mas pelas pessoas ó Deus amado, igualmente que nessa cidade ou fora dela têm passado por situações semelhantes a estas. A nossa oração, em primeiro lugar, é para que o Senhor cure os enfermos.
é para que a tua destra de poder, o teu poder possa, ó Deus, adentrar na vida de cada um dos teus filhos e repreender essa enfermidade. Porque o Senhor não tem adversário, não tem vírus diante do Senhor, não tem enfermidade diante do Senhor. Diante do Senhor não existe nem luto, porque o Senhor já venceu a morte. Portanto, nós rogamos que o Senhor cure, ó Deus amado, as pessoas dessa enfermidade. De modo específico, lembramos do Ronaldo, que está, ó Deus, lá no regional. Deus, o Senhor sabe que a situação dele não é, ó Deus amado, tranquila. Primeiro porque ele é diabético, é de alto risco, ele já toma hemodiálise e agora foi contraído por essa enfermidade e está respirando com a ajuda de aparelhos. A nossa oração, Pai, é que o Teu Espírito, nessa hora, vá àquele hospital e toque na vida do Teu filho, naquele quarto, restaurando, ó Deus amado, a sua saúde, devolvendo ele a respiração natural, para que ele saia dali totalmente curado pela Tua ação e pelo Teu poder. Oramos para que o Senhor, de semelhante modo, alcance todos aqueles que naquele lugar, ó Deus amado, estejam. E que não somente da Covid, mas de outras quaisquer enfermidade, cure o Teu povo, Pai. Cure o Teu povo. Rogamos que o Senhor dê inteligência aos médicos, aos cientistas, aos especialistas, para que de mais depressa possível uma vacina possa sair e nós possamos nos imunizar literalmente, ó Deus, dessa enfermidade, para que vivamos tranquilamente e vivamos em paz. Nós cremos no Teu poder, é o Senhor quem dá inteligência ao homem, é o Senhor quem inspira, porque todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudanças. Nós rogamos que o Senhor, Pai, nos aperfeiçoe e cure a humanidade como um todo desse mal. Assim rogamos, para que também o Senhor não deixe a nossa fé desfalecer, que nós continuemos convictamente, ó Deus amado, crendo no Senhor, exercendo a nossa fé e nutrindo a esperança no coração de que o choro pode vir pela noite, mas a alegria certamente virá ao amanhecer. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro, capítulo de número 3, capítulo de número 4. 1 Pedro, capítulo de número 4. Nós leremos do versículo 12 em diante. Primeira Pedro 4, 1 de Pedro 4, versículo 12 em diante. Na minha versão diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinando-vos a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos à medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra nenhum de vocês como assassino, ou como ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhei disso. Antes, glorificai a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio ou o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma
ao fiel Criador na prática do bem. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. O apóstolo Pedro, que contribuiu tanto com o desenvolvimento da fé, pregando, ensinando, operando maravilhas, também contribuiu com o desenvolvimento da fé escrevendo. E ele escreveu 2 epístolas. E na sua primeira carta, ele se atém a escrever a um grupo de pessoas que estava localizada atualmente na presente Turquia, para 5 províncias romanas que estavam naquele lugar, a quem Pedro chama de eleitos e forasteiros da dispensação. A carta de Pedro, ela é chamada de carta universal ou de carta católica, porque ela não tem um destinatário exclusivo. Era uma carta voltada para várias igrejas, que fazia menção ao momento difícil que o público estava enfrentando naquela época. A carta de Pedro, ela é a carta no Novo Testamento que mais fala sobre sofrimento. Então, se você está a sofrer e quer aprender a como lidar com os sofrimentos que a vida imputa sobre nós, recomendo você a ler de coração aberto a primeira epístola de Pedro. No texto de hoje à noite, o assunto abordado por Pedro é justamente o sofrimento. E a partir do texto sagrado e que lemos e vamos discorrer, nós vamos aprender o que é sofrimento e qual é a postura do crente diante do sofrimento. Quais são as causas do sofrimento e quais são os efeitos que o sofrimento promove na vida do cristão. Portanto, no versículo de número 12, o texto diz que, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vocês, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária estivesse vos acontecendo. Pedro, à guisa de introdução, começa dizendo que a igreja não deve estranhar, achar estranho o sofrimento. Porque o sofrimento na vida do crente não é estranho, ele é normal. É normal o crente sofrer. E isso parece que contraria a mensagem de muitos ao longo dos últimos anos. É comum o crente passar por dificuldades, sofrer, chorar, é normal. Anormal é não sofrer a partir da linguagem bíblica, porque o apóstolo Paulo, que coaduna com o mesmo pensamento do apóstolo Pedro, quando escreveu a sua carta a Timóteo, disse que todos, olha só, todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, eles vão padecer sofrimento. Portanto, é normal. Mas quando você olha para essa perspectiva de sofrimento na linguagem de Pedro, você vai perceber que no capítulo 5, no versículo 10, Pedro diz: irmãos, resistam firmes, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo inteiro. Então Pedro, o apóstolo, convida a igreja diante do sofrimento, a resistir, a ser firme, a não desanimar, a não jogar a toalha e não admitir uma perca, mas resistir o sofrimento que surge em nosso meio. Ao mesmo tempo, o apóstolo Pedro diz que o sofrimento não é peculiar ao indivíduo, porque ele disse que o sofrimento, ele está acontecendo em nossa irmandade espalhada pelo mundo inteiro. Pedro está falando da abrangência do sofrimento, porque ele está dizendo que o sofrimento ele é universal. O mundo inteiro sofre, na China, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, em todos os lugares, no Brasil, em Araguaína, todos os lugares do mundo as pessoas sofrem. Portanto, Pedro está conscientizando a igreja de que é isso que vai acontecer. Ao mesmo tempo, nesse versículo 12, o apóstolo Pedro diz que esse fogo que
que surgiu, trazendo sofrimento, veio destinados a provar-nos. Perceba, isso é muito interessante. Porque o sofrimento é o método que Deus muitas vezes usa para provar a nossa fé. Sofrimento é o método que Deus coloca em nossa vida para saber se nós de fato o amamos ou não o amamos. Sofrimento esse que vem em forma de provação. A palavra provar aqui nos dá a ideia do grego daquele ouro que o garimpeiro encontrava ainda cheio de contaminações. E pegava aquele ouro e para poder purificar o ouro, o lançava no forno, na fornalha, submetendo o ouro à dor, a quinturas extremas, até que a escória fosse tirada e ficasse ouro puro, depurado diante de Deus. Deus nos quer purificado, é por isso que Ele permite que o sofrimento bata em nossa porta e invada a nossa vida. Ele é o oleiro e um vaso bem feito, antes de ser colocado nas prateleiras, tem que ser lançado no fogo, tem que ser queimado, tem que ser purificado, tem que ser depurado, para depois ser usado. Deus faz da mesma forma conosco, é por meio da dor. Foi assim que Ele fez com Abraão, quando provou pedindo o seu único filho. Foi assim que Ele fez com Jó, quando permitiu que Jó adoecesse, perdesse seu patrimônio, perdesse os seus filhos. Quando ele então perdeu a companhia da sua esposa, o companheirismo dela. E é assim que Deus faz. Por isso Pedro está dizendo, não estranhe, porque esse é o método de Deus. E muitas vezes nós não percebemos isso. Pedro então introduz esse assunto para nós, falando sobre isso. E depois de dizer isso, Pedro vai nos mostrar as causas do sofrimento. E eu queria que você pensasse nelas comigo, a partir aqui do versículo 13. A primeira causa. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Primeira coisa que Pedro vai nos ensinar, a primeira causa do sofrimento. Pedro, o apóstolo, está dizendo que essas pessoas, em primeira instância, estavam sofrendo por causa do nome de Cristo. Nós precisamos voltar na história e compreendermos que a carta de Pedro foi escrita entre o ano 61 e 64 depois de Cristo. Ano esse que era o ano da perseguição. O imperador na época era Nero, um déspota, um homem malvado, truculento, um homem sem nenhuma compaixão. Que nessa época, insatisfeito com a grande estrutura da cidade romana, decidiu incendiar Roma. E dos 14 bairros da Roma antiga, 10 foram incendiados, 10 foram queimados. No final desse incêndio, 4 bairros ficaram sem ser incendiados, que na sua grande maioria era populado por os judeus e pelos cristãos. Nero então lança a culpa do incêndio de Roma sobre os crentes e diz que eles queimaram a cidade por intolerância religiosa. E aí então se desembocou uma grande perseguição contra os cristãos. O Coliseu era palco de show, enquanto os crentes eram devorados pelos leões, mordidos e comidos adentadas por animais silvestres. Os crentes que eram mortos tinham os seus pescoços furados por uma lança e os seus corpos cobertos de piche, e eles queimavam para incendiar a grande cidade de Roma. Eles eram perseguidos, presos, chicoteados, degolados, mortos. Eles eram entregues à morte naquela época. E então o crente, o povo tinha que sofrer, tinha que correr. Uma outra causa que fazia os crentes sofrerem muito
é porque Domiciano, ou melhor, Nero, que era o imperador da época, ele reivindicava o direito de ser Deus. E os crentes, eles queriam que os crentes fossem até ele e queimassem incenso a ele, dizendo: César é o meu Senhor. Os crentes não podiam, porque Jesus Cristo ensinou que o crente não tem dois senhores. Ou ele serve um, ou serve o outro. O crente não tem dois senhores. Não é o patrão e Jesus, é só Jesus. O patrão não é nosso Senhor. O Estado não é o nosso Senhor. O presidente da República não é o nosso Senhor. Os nossos cônjuges não são nossos senhores. O prefeito da cidade não é o nosso Senhor. Porque nós, como crentes em Cristo Jesus, temos um Senhor. Aquele que é Criador dos céus e da terra, que morreu, que ressuscitou, está à destra de Deus e hoje intercede por nós. Ele é Senhor da nossa vida. Os crentes daquela época se negavam a admitir outro Senhor. Por isso eram presos, por isso eram mortos, por isso eram crucificados. E quando nós achamos que isso é muito ruim, a Bíblia diz: se vocês estão sofrendo pelo nome de Cristo, então isso não é ruim. Vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. Porque a causa do sofrimento de vocês é a fé que vocês possuem. Porque vocês amam tanto a Deus que estão dispostos a perderem a vida, se necessário for, por Ele. A perseguição dessa igreja não é fruto de infidelidade, é fruto de fé. Parece então que esse texto contraria a mensagem que nós temos ouvido na atualidade. Porque na atualidade o povo diz que enquanto mais fiel nós formos ao Senhor, menos sofrimento nós vamos passar. E Pedro está dizendo que não, que o sofrimento dessa igreja não é consequência de infidelidade, é consequência de fidelidade. Logo, então, nós temos que entender que servir a Deus pode trazer sobre as nossas vidas muitas dores. Aqui. Mas tem um mundo por vir. E lá o sofrimento cessa. Lá a dor cessa. Lá a perseguição cessa. Lá as lágrimas cessam. Lá o luto cessa. Lá é a nossa esperança. Não é aqui. Então essa igreja está sofrendo. Sofrendo por fé. E quem dera se todo o nosso sofrimento fosse consequência da nossa fidelidade ao autor da vida, que por nós morreu, que por nós ressuscitou. Quando nós olhamos para a vida de Daniel, ele é um exemplo nato do que esse texto está nos ensinando. Daniel, capítulo 6, nos mostra um homem íntegro, político, íntegro, uma exceção em todos os tempos. Mas a Bíblia diz que Daniel era íntegro e as pessoas queriam derrubar Daniel. Então encontraram um método. Como ele não tem aparentemente falhas, porque caçaram em Daniel uma razão para julgá-lo e não encontraram, eles chegaram a uma conclusão, dizendo: cara, nós não vamos encontrar nada contra Daniel, a não ser que nós caçemos na lei do Deus dele. Criaram então uma estratégia: levante uma lei em que, se Daniel orar ao seu Deus, ele vai ser lançado na cova dos leões. Daniel falou: caí, porque sem orar eu não fico. Caí, porque entre obedecer Nabucodonosor e Deus, eu vou obedecer a Deus. Porque entre obedecer o mandato do Estado e obedecer a palavra, eu vou obedecer a palavra. Porque esse é o método do crente. E alguém certa feita disse que se o Estado cria ordenanças que a Bíblia proíbe, e proíbe coisas que a Bíblia manda fazer, a nossa opinião como cristão é simples: é só resistir o Estado. Porque entre o Estado e a palavra, nós vamos ficar com a palavra. Entre o presidente da República e a palavra, nós vamos ficar com a palavra. Seja ele quem for, de que partido for, não importa. A constituição do crente e as escrituras sagradas. E vamos obedecer à lei do homem, quando a lei do homem não nos mandar desobedecer à lei de Deus. Esse povo está sofrendo, porque desobedeceu o Estado.
Irmãos, nós temos que nos preparar para tempos vindouros. Porque vai chegar tempo em que nós vamos ter que fazer escolhas. Nós vamos ter que escolher apoiar alguém. E não se espante se isso partir da nossa família, do nosso estado, ou servir a Deus. É isso que está acontecendo. E eu oro, sabe para quê? Para que nós soframos muito. Mas que o nosso sofrimento seja fruto da fé que nós possuímos. Eu oro para que as nossas lágrimas sejam fruto por amor a Deus. Eu oro para que as nossas noites de insônia sejam dizendo: volta, Senhor, volta, Senhor, volta, Senhor. Que essa seja a razão da nossa lágrima, da nossa dor, da nossa insônia, do nosso sofrimento. No entanto, o texto sagrado está dizendo, no versículo 15, que também tem gente que sofre por outros motivos, outra causa. Versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vocês, como assassino, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. A primeira causa de sofrimento que o texto nos aponta é fé, fidelidade a Deus. Mas a segunda causa de sofrimento que o texto nos fornece é o sofrimento ocasionado por nossas condutas pecaminosas. Olha o versículo 15. Não sofra, Pedro está dizendo. Eu não quero que vocês sofram por serem assassinos. Por intrometerem-se na vida alheia. Que vocês não sofram por fazerem coisas maus. Isso é malfeitor. Que vocês não sofram por serem ladrões. Pedro está dizendo que quando eu pratico o pecado traz sobre a minha vida dor. Que quando eu pratico o pecado, eu sei de uma coisa, eu vou colher consequência. Porque quem planta tempestade, colhe tempestade. Porque quem planta na carne, diz a Bíblia, colhe corrupção. Portanto, há uma necessidade de nós compreendermos que muitas vezes as dores que nós estamos enfrentando não é produto da fé que nós temos em Deus, mas é produto dos nossos comportamentos pecaminosos. Porque o pecado faz a gente sofrer. O pecado, a Bíblia diz que o salário dele é a morte. E o que a gente plantar, a gente vai colher. Então Pedro está dizendo: eu não quero que vocês sofram por consequência dos pecados de vocês. E se não é para vocês sofrerem por consequência dos pecados, a ideia é viver em santidade. Para que vocês sofram só por uma causa. Só pela causa de Cristo. Irmãos, podem observar que volta e meia nós estamos em meio aos nossos sofrimentos. E se nós olharmos a origem dos sofrimentos que nós estamos passando, grande parte deles são frutos de posturas que nós tivemos ontem. São frutos de pessoas com quem nós decidimos nos relacionar. São frutos de um descontrole financeiro que nós tivemos e conta que tivemos que fazer. E aí isso tudo vai crescer. Essa sementinha vai germinar, vai frutificar e a dor vai chegar. E Pedro está dizendo: vocês não podem sofrer por isso. Então, para vocês não sofrerem por isso, vocês têm que glorificar a Deus através da vida, do cotidiano, da existência de vocês. Quando você olha para Jonas, você vai perceber que o sofrimento de Jonas é o oposto do sofrimento de Daniel. Daniel sofreu por ser fiel e Jonas por ser infiel. Deus disse para Jonas: entra no barco e vai para Nínive. Jonas falou, entrou no barco e correu para Tarsis. A rebelião de Jonas ocasionou sobre a sua vida uma série de dores. A Bíblia diz que uma tempestade caiu sobre o barco. Porque quem corre da presença de Deus atrai para si tempestades. A Bíblia diz que na embarcação de Jonas ele foi desmascarado. A Bíblia diz que ele foi lançado fora porque era o culpado daquela grande tempestade. Às vezes somos nós, fugindo dos propósitos, das orientações de Deus. E aí, diante disso, nós começamos a questionar por que estamos sofrendo. E aí nós voltamos lá para o Éden,
Porque é isso que o homem faz. O nosso sofrimento é culpa de Deus, é culpa do diabo ou é culpa do nosso semelhante. Porque no Gênesis, quando eles pecaram e sofreram, a Bíblia diz que Adão disse, foi a mulher que tu me deu. Porque se a culpa não é da mulher, é tua, que foi tu que me deu. E a mulher disse, é da serpente, porque a serpente me enganou. E de lá para cá, nós estamos reproduzindo isso. A culpa nunca é nossa. Nunca é nossa. Nós nunca somos os culpados das nossas dores. Nós somos excelentes advogados de nós mesmos, porque nós nunca somos responsáveis pelas dores que sofremos. Aí Pedro está nos convidando. Olhe no espelho. E é possível que o culpado esteja refletido nele. Quando? Quando eu decidi fazer alguma coisa que contrariasse os princípios de Deus. Porque se o ladrão mata, ele vai ser preso. Se ele rouba, ele vai ser preso. O texto está dizendo que se eu sou malfeitor, eu vou sofrer as consequências. E se eu me intrometer na vida dos outros, também. Percebe? Então o texto nos fala do sofrimento. E o texto agora nos fornece as causas do sofrimento. Só que o texto também vai nos mostrar os efeitos do sofrimento. E aqui eu quero pensar com você em primeiro, no versículo de número 17, que diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo será salvo, onde é que vai aparecer o ímpio ou o pecador? Qual é o efeito do sofrimento ocasionado pelo pecado? Pedro está dizendo, juízo para condenação. Porque está no contexto. Eu fiz isso tudo errado. E eu tenho que me lembrar o quê? Que eu não somente posso sofrer aqui, mas que um dia eu terei de enfrentar o tribunal de Cristo, por consequências das condutas erradas que eu possuí, que eu pratiquei e que eu venerei aqui nessa vida. E é interessante o texto porque Pedro aponta para o dia do juízo. Algo que comumente nós não ouvimos. Sabe o que é interessante? É porque o texto está dizendo que não somente a nós seremos julgados, mas o texto está dizendo que o julgamento começará pela igreja. Antes de Jesus julgar o seu vizinho, ele vai julgar você. Antes de Jesus julgar o seu patrão ímpio, ele vai julgar você, que é empregado crente. Antes de Jesus julgar o seu cônjuge descrente, ele vai julgar você, que é cristã. Percebe? Começa aqui. E isso também refuta a ideia que muitas pessoas nutrem no coração em achar que a igreja não será julgada. Já vi muitas pessoas elaborando essa tese. É mito. Vai ser julgado sim. Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, diz que importa que cada um de nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para prestar conta da nossa vida, segundo o bem ou mal que tiver praticado por meio do corpo. Paulo até se inclui no julgamento. A igreja também será. Só que Pedro faz duas perguntas retóricas. Ele diz, primeiro, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho? Se é com dificuldade que o justo será salvo, com facilidade? Com dificuldade. Porque parece às vezes que nós escancaramos a porta do céu. Você já prestou atenção nisso? Não importa. Não importa, eu fui salvo uma vez, salvo sempre. Mas para onde é que o salvo caminha? Uma santificação. No capítulo 1, versículo 2, Pedro diz, nós somos eleitos segundo a presciência do Deus Pai, em santificação do seu Espírito. O crente salvo precisa trilhar o caminho da santificação. Porque senão, a minha iniquidade pode ser uma evidência da minha perdição.
Meus irmãos, o texto está dizendo que é com dificuldade. A porta, segundo Jesus, é estreita. Não é larga, é estreita. Isso envolve renúncia da nossa parte. Isso envolve amor da nossa parte ao Senhor. Isso envolve envolvimento nosso com o Cristo da nossa alma. Logo, o texto está nos convidando a observar que o caminho para o céu não é um caminho de facilidade. Não porque exige de mim fazer o caminho para o céu. Jesus já fez. Mas se sou salvo, eu preciso evidenciar a minha salvação por meio da minha santificação. Eu não sou mais escravo do pecado, embora eu continue sendo um pecador. Eu não amo este mundo, embora eu tenha alegria em conviver em meio a este mundo para cuidar da minha família e para servir a Deus. É uma reflexão. Só que Pedro também diz que esse é o efeito do sofrimento na vida de alguém que se entregou ao pecado. Mas qual é o efeito do sofrimento na vida de quem serviu a Deus? Versículo 19. E aí o texto diz: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador pela prática do bem. Vamos parar para pensar um pouco no texto? Qual é o fruto, ou qual é o efeito do sofrimento daqueles que sofrem por amor a Deus? O texto está dizendo: aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus. Ah, Deus tem vontade que você sofra? Parece que não, né? A gente pensa que não, né? O texto está dizendo: aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus em relação ao nosso sofrimento? É que Ele está dizendo que se for por ser fiel a mim, eu prefiro que você sofra. Eu prefiro que você chore sendo fiel a mim do que você sorria longe de mim. É mais ou menos isso. Agora o texto está dizendo que esses que sofrem segundo a vontade de Deus fazem o quê? Encomendam. O que é uma encomenda, irmãos? Vamos parar a pensar. Você vai comprar um celular novo, foi no nosso lar, achou muito caro, vou pedir pela internet. Compra. Quando chega lá na loja, pega o nome do comprador e eles então encomendam o celular ao destinatário que comprou. Depois de 15 dias, 20 dias, a sua encomenda chega, segura na sua casa. Como nós podemos encomendar a nossa alma a Cristo? Pedro está dizendo: sofrendo pelo meu nome. Porque quem sofre pelo meu nome, olha que coisa bacana, eles estão encomendando a alma a um destinatário seguro, que nos receberá e dirá: foste fiel no pouco, então sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então eu concluo dizendo que vale a pena sofrer por Cristo. Concluo dizendo que nenhuma lágrima nossa derramada por amor a Deus e a sua obra ficará sem recompensa. E me alegro muito em ser pastor. E sendo pastor, volta e meia, sofrer horrores por causa da obra de Deus. Porque eu sei que cada lágrima pingada no solo da vida, produzida por amor a Deus e a sua obra, é a minha alma que está sendo encomendada ao fiel Criador. Paulo disse: porque as nossas leves e momentâneas tribulações produzirão para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na mesma linha de pensamento, ele disse que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada
em nós. Quais são os seus sofrimentos? O que hoje tem te feito sofrer? Deus não está ignorando as suas dores emocionais, físicas, de enfermidades. Não é essa a ideia do texto. Não é dizer que você não possa sofrer por outra coisa. Mas é simplesmente nos pontuar que há uma razão pela qual nós devemos sofrer. Acima do que pelas nossas causas pessoais. As causas do reino. Essa mensagem é importante. Porque parece que ela coloca a nossa vida de ponta cabeça. E convida aqueles que não sofrem por o Evangelho a reavaliarem a sua fé. Aqueles que não sofrem pelos perdidos, a reavaliarem a sua vida cristã. Aqueles que não sofrem pelas coisas de Deus, a repensarem a sua vida. Porque está nos dizendo que a vida cristã não é uma colônia de férias. É um campo de batalha, onde todo soldado que entra tem que sofrer pela causa que o alistou. A obra de Deus. Nós somos convidados para isso. Às vezes o povo não quer mais sofrer, né? Volta e meia eu entro em crise. Certa feita eu passei por uma situação muito complicada. E eu cheguei em casa e eu falei, meu Deus do céu. Eu coloquei a minha vida em risco, Senhor, por causa disso. Eu falei, vale a pena isso mesmo? E eu chorando ali, conversando com Deus, e de repente o Espírito Santo trouxe a palavra no meu coração. Ele diz, o que é pastorear se não entregar a vida pelas ovelhas? Se você não quiser sofrer pelo rebanho, procure outra coisa para fazer. Agora eu quero falar para os irmãos como Paulo falou a Timóteo. Sofra comigo pela causa do Evangelho. Vamos sofrer juntos. E de pouco a pouco, de passo a passo, a nossa alma está sendo encomendada. E o Criador vai nos recompensar. Amém?